Olá, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira. Muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando, né? Para mais o início de uma nova lição, né? Com um tema muito bom. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, queria orar com você. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso que está nos céus, te agradecemos pela bênção, Senhor, pela vida e por tudo que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, como eu acabei de dizer, nós estamos iniciando uma nova lição, com o tema Lidando com as Dívidas. Quem não as tem, né? Graças a Deus, aquele que não tem dívida, né? Porque a gente sempre tem uma dívida, né? Tem aquelas dívidas normais, né? De água e luz que a gente usou e vai pagar no final do mês. Essa dívida é dívida recorrente, como dizem, né? Nós sempre a teremos, né? Por um serviço prestado. Mas tem aquelas dívidas que a gente busca, né? E às vezes é muito mais do que a gente poderia pagar, mas mesmo assim a gente, né, vai lá e faz. Bom, o texto-chave para essa semana é: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Está lá em Provérbios 22, versículo 7. Então, o que é ser servo, serviente, né? Aquele que vai servir, quer dizer, o meu trabalho vai ser para servir, quer dizer, tudo que eu ganho, se eu não tomar cuidado, eu vou pagar só em dívidas, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, uma definição para dívida: viver hoje como se você esperasse ganhar no futuro. É aquele velho ditado, né? É contar com o ovo ainda dentro da galinha, né? Esse é o velho ditado que dizem por aí, que se você pensar é mais ou menos isso que a gente faz, né? A dívida parece ser um modo de vida, mas não deveria ser a norma para os cristãos. A Bíblia desencoraja a dívida, né? Era bom se todos nós pudéssemos comprar e pagar, ponto, né? E não esperar, não fazer conta, comprar hoje e pagar amanhã ou daqui 30 dias, ou o que for. Mas ela não encoraja isso, a palavra de Deus não encoraja, mas também não condena quem faz, tá bom? Se você consegue equilibrar, o que a Bíblia nos orienta é que o amanhã não pertence a nós, né? O amanhã pertence a Deus. Vamos lá então. Nas Escrituras há pelo menos 26 referências à dívida e todas são negativas. Todas as 26 referências na Bíblia sobre dívida, ela é negativa aos olhos de Deus, né? Aos olhos de Deus. A Bíblia não diz que é pecado pedir dinheiro emprestado. Não é pecado. Mas fala sobre as consequências que muitas vezes são ruins ao fazê-las, né? Ao considerar as obrigações financeiras, Paulo nos deu um conselho. Olha que interessante. Está lá em Romanos 13, 7, versículo 8. Vamos lá. Romanos 13, 7 e 8. Oferecerei, portanto, a todos o que lhes é devido. Ponto. O que é devido? Imposto a quem são devidos impostos, costumes a quem são devidos costumes, medo a quem se deve ter medo, honra a quem se deve honra, né? E a ninguém devais nada, senão amar uns aos outros, né? Paulo aqui está dando uma orientação para nós. A gente dá o que se deve ser dado e ponto, né? A dívida é um flagelo quase internacional, né? Aliás, internacional, vamos dizer assim, a dívida é um flagelo internacional. Todos os países que devem vivem em situação difícil, não conseguem manter a situação, não conseguem ter uma saúde adequada, não conseguem ter uma segurança adequada, porque deve. Então, todo o dinheiro que aquele país produz, ele vai para pagar as dívidas. Que dívidas são essas? São dívidas que fez ponte para pagar em 60 anos, viadutos, né? Construções grandes, né? Como, vamos supor hoje, uma das maiores construções que existe no Brasil, Itaipu, né? Foi um represamento de água para criar energia que fez dívidas. Mas graças a Deus acho que já até foi pago, né? Mas por quê? Porque ela produz energia, mas tem coisas que não produz, né? Vamos supor, fazer uma ponte, produz? Não produz, mas tem que ser feito.
para o acesso das pessoas. Então o governo tem que pagar, né? Então isso daí, muitos países se endividam por fazer as obras de infraestrutura, né? Isso que são as dívidas internacionais, né? De várias coisas, né? De seguranças, assim por diante. Bom, tem as pessoais e corporativos também, e governos. Mas hoje uma parcela muito maior das pessoas estão endividadas, quase nunca é para o seu benefício. Tem pessoas que se comprometem em pagar uma conta, uma dívida, e ela sabe que não vai ter condições de pagar, porque a vida da gente, muitas das vezes, os nossos sonhos são maiores do que as nossas condições. Então o que a gente faz? A gente faz uma dívida. Mas essa dívida, nós temos que tomar muito cuidado. Por quanto tempo essa dívida vai ser, né? Eu vou usufruir por quanto tempo aquele produto na qual eu comprei com essa dívida? Por quanto tempo eu vou usufruir disso, né? Se for uma coisa que eu vou usar durante 6 meses, para que fazer uma dívida de 24 meses? Não é? É isso que a Bíblia nos orienta. É aquelas dívidas imensas, por custo-benefício ser muito pouco. Por isso que a gente tem que imaginar que a ostentação que o mundo nos oferece, ela tem que ser pensada, ao adquiri-la, tem que ser pensada. Porque a gente pode fazer dívida sim, pode fazer dívida, mas não muito longa, dependendo do produto na qual a gente vai adquirir. Isso que tem que tomar cuidado, né? Por isso que às vezes nunca é para o nosso benefício. Eu faço uma dívida que eu vou continuar pagando, mas o produto já deixou até de existir, não é? Né? Às vezes a gente vai numa loja, compra uma peça de roupa, 2, 3, faz aquele, né? Se você for comprar bastante, mas mesmo assim é perigoso, né? Mesmo assim, você vai comprar para o seu uso, é perigoso. Alimentação, se eu for comprar lá, vou comprar uma alimentação por mês, para pagar em 1 ano, 4, 5, 6 vezes, para um alimento que eu vou comer durante 1 mês, então é melhor eu comprar menos, pagar à vista, né? E aquele mês eu vou comer. O que falta nas vezes na vida da gente é planejamento do que eu vou fazer com o meu dinheiro. Posso fazer dívida? Posso fazer dívidas, mas dependendo daquilo que você vai comprar. Não faça dívida inconsequentemente, né? Não seja inconsequente, né? Bom, nesta semana consideremos as razões da dívida. Vamos considerar as razões da dívida. Dei algumas delas aqui. E na semana a gente vai estudar um pouquinho mais. Como lidar com ela. Você pode estar livre de dívidas, mas poderá compartilhar com alguém, né, que está passando por essa dificuldade ou está com desejo de fazer uma dívida. Então você vai ter condição de orientar ele, é a escolha dele, né? Pelo menos se ele pediu a sua opinião, você deu uma opinião de acordo com a palavra de Deus, né? Porque às vezes a informação que você tem pode ser muito valiosa para uma pessoa, não é verdade? Que Deus te abençoe. Vamos continuar estudando, me acompanhe aí na nossa lição, tá bom? Que Deus abençoe você e toda a sua família.